E aí, estrela, tudo bem? Bora saber então como será a semana do dia 28 de julho até o dia 3 de agosto, aonde acontecerá a formação da lua cheia no signo de Aquário. E para você que não me conhece, eu sou Flávia dos Signos e neste canal aqui eu falo sobre astrologia. Então, se você gosta do conteúdo, se você gostou da minha energia, quer saber aí como é que vai ser o céu para a semana, de acordo com os astros, o céu para o mês, de acordo com a entrada em cada signo, saber o conselho para o seu signo, se inscreva no meu canal. Ative o sininho para receber as notificações, curta esse vídeo para aparecerem mais vídeos para você. Também, se você quiser uma leitura de mapa astral ou de tarô comigo, ou se você quiser começar a estudar astrologia, né, entender aí o que é por trás da base de um mapa astral, de uma forma mais simples, vou deixar aqui na tela o meu user do Instagram, pode me procurar lá, ou no meu e-mail aqui junto com o user do Instagram que está na descrição do vídeo. Bora lá pro conteúdo. Terça-feira, dia 28 de julho, teremos aí a Lua em oposição com Mercúrio durante o dia e também em trígono com Vênus. Lembrando aí que a Lua ainda estará, né, nessa terça-feira aí, em Capricórnio, até boa parte da noite. Então, esse é um dia que a gente vai estar mais reflexivo de uma forma profunda, mas só que mais racional. Porque Vênus também está em Virgem, que é outro signo de terra, certo? Então essa oposição de Lua e Mercúrio pode deixar a gente tendencioso a se questionar pessoas perante as coisas que acontecem na nossa realidade, ou pela gente não estar acreditando no outro, não estar aceitando também a ideia alheia, né? Ou pelo fato da gente estar vendo só problema na nossa realidade. Isso pode comprometer parcerias de trabalho ou amorosas, familiares, amistosas, né? Como também se as pessoas, como eu sempre falo, né, oposição é uma oposição de ideias completamente contrárias, que podem se complementar. Então, se as pessoas estão dispostas a entender a ideia do outro, uma entender a ideia da outra, se é uma parceria e as duas ideias se complementam, isso forma um poder. E aí traz resolução para a questão que elas estão discutindo. E aí, durante a noite, a Lua entra em Aquário por volta das 22h46, o que deixa o humor diferente, né? A gente sai daquela realidade extrema, que era a Lua em Capricórnio, e a gente vai para a vibe de Aquário. A vibe de Aquário, apesar de ser um signo de ar, né, que também é um signo racional, ele olha para as coisas de uma forma inovadora, né? Então, traz um pouco mais de leveza. É claro que, dependendo das pessoas, o signo de Aquário, ele ressoa de formas diferentes, né? É o signo mais diferente do zodíaco. Então, algumas pessoas podem estar altamente questionadoras, né? Do contras, só para querer fazer diferente. Então, essa do diferente vem com Aquário. E aí, durante a noite, a Lua começa a formar oposição com Júpiter, que tá em Leão, né? Trígono com Urano, que tá em Gêmeos, e conjunção com Plutão, que também tá em Aquário. Isso deixa a noite mais bem-humorada, mais profundamente reflexiva, com parcerias, com grupos. Então, para reuniões é ótimo, né? As conversas vão ser profundas, mas vão indicar uma libertação perante as questões que estavam nos travando ou trazendo o desafio, né? Aí todo o pensamento que for compartilhado, porque Aquário fala sobre compartilhar com mais pessoas, né? Ou estudado de forma mais aprofundada, enxergando diferentes pontos daquela questão, vai ter resolução. Quarta-feira, dia 29 de julho, Lua já vai entrar em sua fase cheia por volta das 11h35 da manhã, durante o ascendente em Escorpião, né? Então aqui, Leão e Aquário é o eixo. Se você não tem ascendente Escorpião, o eixo que eu vou falar aqui vai ser diferente, tá? Então, você tem que observar no seu mapa astral onde você tem Leão, que é onde o Sol tá passando, né? O Sol do momento. E Aquário, que é onde a Lua estará passando. Tá? São esses assuntos, fora o assunto de Leão e Aquário, que vai revelar para você. Que vai trazer ali a revelação da Lua cheia. Por que eu falo revelação? Porque toda Lua cheia é uma Lua de revelação. É o momento em que a Lua está totalmente visível no céu. Isso pra gente traz essa interpretação de estarmos com a consciência aberta perante algum assunto, né? Aqueles assuntos que estavam meio escondidos,
durante a lua nova e que começam a tomar forma e daí na lua cheia eles aparecem pra gente, tá? Isso vale também para colheitas. Então, tudo que a gente se dedicou, aquilo que a gente deu atenção na lua cheia, vem como resposta. Seja aquilo que você se dedicou de forma, aquilo consciente que você se dedicou, coisas que você estava trabalhando, projetos, um relacionamento, a sua autoestima, ou coisas que você olhou em excesso e que não te fazia bem. Aí na lua cheia você pode se sentir mal por conta disso, que vai vir com intensidade. Certo? Então, gente, essa configuração de ascendente de escorpião faz com que o Sol, que está em Leão, vá para a casa 10, que é o meio do céu, né? Ponto mais alto do mapa astral. E a Lua vai para a casa 4, que é o fundo de céu, ponto mais baixo. Fundo de céu é aquilo que a gente aprendeu, padrões, né? A casa 10, que é o meio do céu, é onde a gente coloca esses padrões para o social. Né? Casa 4, família. Casa 10, carreira ou status social, como você é lembrado socialmente. Também o seu eu mais maduro. Tudo aquilo que a gente aprende, desde a família, coisas que a gente traz de familiares, pai, mãe, avô, a gente expressa, a maioria das pessoas, né, expressa aquilo quando é maior. É porque teve vivências e foi pegando aquilo como lições de família e foi vendo o que deu certo, também aquilo que não deu certo. Né? E aí, gente, Leão e Aquário são signos que estão no eixo da expressão, da liberdade de expressão, de ser você no meio. Leão é o indivíduo, com o seu brilho pessoal, e Aquário é aonde ele vai brilhar socialmente, como que ele é reconhecido pelas pessoas ali, como uma pessoa individual, né? Porque tem gente que gosta de ser reconhecido por mais pessoas, né? Tá ali camuflado no meio, aceita tudo que o meio fala, não questiona ninguém. Isso é Aquário vibrando de uma forma desafiadora. Porque daí a pessoa, ela se torna reativa por conta da sociedade que ela está inserida e ela não pensa por ela mesma, né? E aí, gente, como o Aquário está na casa 4 nessa lua cheia, assuntos que a gente tinha de família e que a gente achava que era verdade, podem eclodir ou como mentiras, coisa que a gente percebe que não faz sentido. Eu estava acreditando naquilo que o tataravô falou, mas para minha vida não faz sentido. E aí vai acontecer o quê? Ruptura de padrão. Então é uma lua cheia que pode ser muito poderosa para as pessoas que detectarem aquilo que estava atrapalhando o caminho. Assim como também pode ser uma lua que vai revelar assuntos que a gente vem trazendo de ancestrais, de pessoas que já se foram ou que ainda estão entre nós, mas que trouxeram, né, como aprendizado, e que ela vai utilizar nessa lua cheia, socialmente ou na carreira, ou vai ter um insight que lembrou lá do que aprendeu do ancestral, com o vô, com a avó, com o tataravô, enfim. Vai fazer sentido agora, né? Como também pessoas descobrindo talentos de vida passada, para quem acredita, ou de ancestrais. Vamos supor assim, você teve um ancestral, agora eu falo de uma forma bem profunda. Você teve um ancestral que queria ser músico e aí ele não conseguiu, mas ele tinha esse dom. Você nasceu com esse dom e você pode libertar ele né, fazendo esse dom. Aí, gente, como é o ascendente de escorpião para essa lua cheia, apesar de ser lua cheia que tudo se revela, ela traz um ar de mistério, um ar de magia. Né? Então pode ser que as pessoas despertem ali intuitivamente, né? E que recebam ali, até como o escorpião também fala de morte, né? São pessoas que já se foram, recebam até intuições de ancestrais que já se foram para o caminho que elas têm que seguir. Eu dei um exemplo aqui do músico, né? Que lá atrás morreu, não conseguiu ser famoso, não conseguiu, sei lá, gostava de desenhar, não foi reconhecido. E aí você veio com essa missão, você consegue fazer isso, e aí vem uma intuição, você deslancha nessa carreira, né? O Sol que está em Leão, ele está brilhando na casa 10, que é a casa da carreira, do reconhecimento social,
naquilo que você pode, até de certa forma, despertar uma fama. Mas quando eu falo fama, gente, não é fama mundial. Até pode ser, mas um reconhecimento local mesmo já é uma fama. Um sucesso. Vamos falar sobre sucesso, melhor. Né? E é lógico, isso depende muito de cada mapa astral. Como eu falei, se você não tem ascendente em Escorpião, isso muda. Tá? A questão aqui é a gente perceber como que a gente está sendo, como que o nosso brilho pessoal está sendo refletido na sociedade que a gente vive. Seja com os nossos amigos, no nosso trabalho, nas redes sociais que a gente está inserido, na família. Como que as pessoas estão te reconhecendo? Qual que é ali o seu apelido, né? Como que você é lembrado? É lógico que eu falo apelido, não pelo nome, mas tipo, aquele cargo que a pessoa dá pra você. Né? Vamos supor, eu gosto de dançar. Aí a família te chama, ela dançarina, a gente tá chegando, né? Isso, gente, por mais simples que seja, pode ser uma virada de chave para você seguir nessa carreira. Certo? Enfim. E aí nesse dia a Lua vai estar em oposição intensa com Júpiter, desde da noite anterior, né? Agora fica mais intenso. Trígono com Urano também. Oposição, quer dizer, conjunção com Plutão também. O que aumenta o nosso magnetismo também, né? Para assuntos que precisam se firmar ou transformar. E também vai começar, vai estar em sextil com Netuno. O que deixa a nossa intuição altamente afiada e a nossa imaginação também. Então, para expressões criativas, aqui eu falo diretamente com artistas, isso é ótimo. Que pode vir uma ideia inovadora, ou você pode lançar um projeto inovador que vai fazer muito sucesso. Ou aqui para as pessoas da ciência, né? Inovações científicas também, nessa lua cheia vão surgir. Inovações na tecnologia, né? Algo novo surge ali de um estudo, que pode ser em grupo, pode ser algo que você descobriu sozinho, mas você precisou de pessoas para lidar, para desenvolver, para lançar, né? E outra coisa, né, gente, de terça para quarta, presta atenção nos sonhos, porque a partir deles também vai vir respostas, intuições, chaves, né, insights, que podem ser úteis na nossa vida depois que a gente acorda. Durante a noite, a Lua estará também ainda em oposição com Júpiter, vai estar em sextil com Saturno e continua em conjunção com Plutão. Isso deixa a noite mais pé no chão, então a gente vai estar menos brincalhão, né? Porque desde a noite anterior que eu falei que a gente já tá mais bem-humorado, isso continua, só que a gente vai estar com uma vibe mais intensa, né? Então, as reuniões, elas vão estar trazendo assuntos, assim, que podem causar impacto, né? E aí à noite, a gente vai estar mais elétrico, né? À noite a gente começa a ficar um pouco mais estável, energeticamente falando, só que por conta de Saturno, né? Só que Saturno tá em Áries. Então, essa estabilidade, ela pode virar praticidade para as coisas que a gente vai fazer. Então, a gente pode ser que a gente não fique parado, não consiga ficar parado, mas a gente utiliza essa energia para coisas práticas da noite. Quinta-feira, dia 30 de julho, Lua estará em quincúncio com Mercúrio durante o dia. Ela vai começar trígono com Marte e vai continuar no sextil com Saturno. Isso movimenta reuniões, compras, vendas, assuntos que estavam estagnados, porque Marte está ali. Marte está ali para dar ação, né, para aquilo que estava parado, ou projetos mesmo a longo prazo que estavam realmente parados por conta de Saturno. Dali Saturno fala sobre coisas que envolvem tempo, então projetos a longo prazo também valem aqui. As pessoas também que precisam lançar um projeto, esse momento tá bom. Durante a noite a Lua fica em trígono com Marte mais intenso, né? E entra em quincúncio com Vênus. Isso deixa um momento bom para parcerias em geral, principalmente românticas. Sexta-feira, dia 31 de julho, Lua entra em Peixes por volta das 9h14 da manhã. Então a gente vai ficar mais sensível. Lua vai estar em quadratura, vai começar a formar a quadratura com Urano, que fica mais intenso à noite. Isso deixa a gente mais disperso.
A gente até pode estar tendencioso a querer se conectar com grupos, mas como é uma quadratura, e peixes ele é o último signo de água, né? Então ele voa muito nos pensamentos. Pode ser que a nossa imaginação ela voe demais e a gente perca o foco em muitos momentos do dia. À noite também. Só que à noite, a Lua também forma quincúncio com Júpiter. Então, se as pessoas estiverem utilizando essa energia para refletir, só que de uma forma assim consciente, tentar ficar mais consciente, elas vão trazer libertação para aquilo que estava sem conclusão. Né? O signo de peixes fala sobre conclusão, porque é o último signo do zodíaco, né? E Júpiter, que está ali em quincúncio com a Lua, ele abre, quincúncio ele dá uma abertura de possibilidade, né? Ele abre, ele expande o horizonte perante aquilo que está precisando de conclusão. Então aí as conclusões acontecem. Então principalmente para as pessoas que estão ali conectadas com o lado espiritual, aí conseguem escutar a intuição, param um pouco de olhar o mundo externo e foca em ouvir a intuição, meditar, enfim, vai vir ideias ali que podem libertar aquilo que estava te pressionando, seja no dia, desde o dia, né, na sexta-feira mesmo no dia, ou desde o início da semana, certo? Então as pessoas que se ligarem na intuição e tiverem um olhar mais profundo perante aquilo que estava tenso para elas não estavam enxergando saída, pode ser que na sexta-feira à noite a saída venha. Sábado, dia 1 de agosto. Lua começa a formar trígono com Mercúrio durante o dia, o que deixa o dia mais sociável, mais aí propenso para a gente trocar ideias, receber novas ideias, aprender a ensinar, né? Ter uma reunião que seja de trabalho ou entre amigos, entre família. Como também colocar aí, dar andamento para estudos. Mas é sábado, não é todo mundo que gosta de estudar em sábado. Ou que quer, tem gente que gosta. Tem gente que precisa, porque estuda já de sábado. Aí isso pode trazer boa conexão com estudos também. Né? Então, para eventos em geral. Durante a noite, esse trígono com Mercúrio fica mais intenso. E a Lua também começa a formar oposição com Vênus e quadratura com Marte. A noite do sábado, ela fica mais agitada. Então, para rolês externos, é interessante. Né? Mas aí, para lidar com parcerias a longo prazo, se você tem algum assunto guardado, lembrando que é uma semana de lua cheia, né? Pode ser que esse assunto venha à tona. E aí ele pode gerar conflito ou não. Conflito ou resolução. Depende de como as pessoas vão encarar aquele assunto que surgiu. Domingo, dia 2 de agosto. Lua segue em peixes durante a manhã, boa parte do dia. Ela ainda vai estar em oposição com Vênus, só que agora é mais intenso. E ela vai começar a formar conjunção com Netuno, que fica mais forte à noite, porque daí a Lua entra em Áries, né, no final da tarde. Gente, domingo ele tá mais tenso em relação a parcerias, né, então evita DRs, a menos que não tenha mais como deixar de lado. Como a Lua vai entrar em Áries nesse dia de domingo, a gente já vai estar sem paciência para esperar a situação, o tempo certo. Então, se você falou, desabafou, é porque tinha que falar, né? Só cuidado com a sinceridade de forma impetuosa. Você pode magoar alguém e depois você mesmo pode se arrepender de ter falado. O que também aí gera duas pessoas magoadas, né? Aproveita que depois que a Lua entra em Áries, né, por volta das 17h37, ela vai começar a formar conjunção com Netuno. Peça auxílio para a espiritualidade, para você lidar melhor com aquele assunto que você precisa resolver, tá? Aí, no que você tiver conexão, familiarização, seja com Deus, seja com seus guias espirituais, anjos de guarda, ou você com seu mestre interior, fala, olha, eu preciso de um direcionamento, eu quero entender melhor, me mostre um caminho. É claro que assim, né, Netuno, ele fala também sobre nebulosidades.
Principalmente quando a gente não escuta a nossa intuição e a gente começa a pensar demais no que pode acontecer, no que não pode acontecer, e a gente entra em paranoia, né? Então, aqui vem uma chave da gente prestar atenção, não deixar essa energia levar muita gente para o futuro, ou voltar muito lá atrás e ter medo do que aconteceu lá atrás que volte a acontecer. Só vai voltar a acontecer se você agir do mesmo jeito. A Ares está ali na Lua para trazer ação, cortar padrões. Gente, essa semana inteira, ela tá uma semana propensa para cortar padrões, é porque depois que a Lua já entra na fase cheia, ela já começa a minguar. Então, tudo que foi revelado, tudo que está sendo revelado, ele traz também a energia para a gente se despedir, se desapegar. A Lua em Ares, nesse dia aqui, ela fala sobre coragem. É bom a gente incorporar isso na gente. A Lua também vai estar começando a formar trígono com Júpiter, sextil com Urano, durante a noite, né, do domingo, e sextil com Plutão. A noite ela tá melhor do que o dia. A gente volta a ter um humor mais elevado, brincadeiras voltam a acontecer. Mesmo que a gente age de forma sincera, as pessoas vão compreender. Júpiter, ele traz a expansão na consciência para que a gente compreenda. Então, o entendimento das coisas vem com Júpiter. A gente pode aprender com Mercúrio, que é a casa 3, e a casa 9, que é Júpiter, a casa oposta complementar. Ela faz com que a gente entenda aquilo na sua profundidade, né? E aí, esse sexto com Urano traz também boa conexão com amigos, com grupos em geral. Então, você pode entender aquilo que estava te paralisando mentalmente, seja na conversa com um amigo, com amigos, né? Como também você buscando ressignificar aquela questão que veio. Ou a partir de alguma leitura na rede social, num livro, ou você mesmo com você, tendo essa inovação no pensamento que veio perante essa situação. Segunda-feira, dia 3 de agosto, Lua estará em trígono com o Sol, de forma mais intensa durante o dia e continua à noite, só que mais fraco. Também vai continuar no trígono com Júpiter, vai começar conjunção com Saturno e vai estar ainda em conjunção com Netuno, né? Isso deixa a segunda-feira fortemente criativa. Então, utilize a energia do fogo, que vai estar bem intenso, para criatividade, para se movimentar, para fazer exercícios físicos, né? Evite pegar o fogo, né? Pegar a energia do fogo, não tem como pegar o fogo. Mas utilizar essa energia do fogo para machucar alguém, para ser agressivo. É energia acumulada, gente. E apesar de nessa segunda a Lua estar mais próxima da fase cheia, né? É Áries, o Sol tá em Leão, muito fogo. Então a gente vai estar no ritmo mais acelerado, né? Só que Júpiter aí durante o dia, toda conversa que a gente começa a ter com alguém, ela vai trazer libertação, né? E Saturno tá ali para trazer maturidade, pés no chão. Então se a gente ativa dentro da gente o nosso eu mais maduro, a gente vai conseguir utilizar essa energia, canalizar para algo prático, para algo produtivo ali no momento, né? E aí durante a noite a Lua continua em conjunção com Saturno, mais intensa, e trígono ainda com o Sol, o que deixa a gente mais tendencioso a colocar ideias em prática. Então, assim, vamos supor que durante o dia você pensou em muita coisa, e aí não teve tempo para colocar em prática, ou nem para escrever, só pensou, né? Durante a noite, essa questão que veio para você como pensamento, como intuição, você vai começar a colocar em prática. Ou começar a escrever mais sobre aquilo, né? Ou vai pensar num novo projeto que você pode lançar mais para frente, porque Saturno fala sobre assuntos a longo prazo, assuntos que demandam tempo. Bom, estrela, então era esse o recado que eu queria deixar aqui durante essa semana. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Ótima semana pra gente e até o próximo vídeo.